voltei. Depois de um tempo afastadinha, mas voltei. Eu tava curtindo férias aqui, a verão, por isso que eu tô toda preta, mas tava com saudade. Hoje eu vim para falar da leitura conjunta que eu estava fazendo com o pessoal sobre a Montanha Mágica, que era um livro que eu já estava querendo há muito tempo fazer. Enfim, lemos já faz algum tempo, terminei antes de ir para entrar para as férias. E gostei muito, então eu quero comentar mais ou menos o que eu achei, no meu ponto de vista, e não do ponto de vista de todo mundo, porque eu acho que eu não penso quase sempre igual, é difícil para mim, porque eu não tenho muita base literária nem nada. Eu leio porque gosto, porque me chamou a atenção já faz um tempo, então eu comecei a ler. Eu vi também várias resenhas. Então, assim, como é um livro antigo, você pode fazer uma busca no Google e pode saber tudo. Não é como ele é um best-seller, então tem todos os tipos de resenha, todas as, né, falam de todas as facetas. Mas eu comecei a ler e eu preferi as resenhas, eu preferi que não era melhor, era melhor para mim não ver nada daquilo. Uma porque eu comecei a ler e não estava achando, eu já tinha começado a ler o livro, eu não estava achando que era. Não conseguia ver o ponto de vista deles daquele jeito. Os personagens que as pessoas, as maiorias gostam, eu não me interessei tanto, eu me interessei por outros. Então, assim, depois disso também eu vi o filme, fiz uma pesquisa boa sobre a vida do Thomas. Boa não, porque não tem muita coisa sobre a vida dele. Fala da obra dele, mas não fala tanto da vida dele. A gente sabe de algumas coisas, mas assim, as outras que eu me interessei, não achei nada. Pretendo ler vários outros livros dele para saber mais um pouquinho, porque esse livro mesmo, esse da Montanha Mágica, ele, eu acho que tem tudo a ver com os outros dele. Eu acredito que tenha os personagens, alguns personagens, por exemplo, o Setembrini, eu acredito que seja da temporada que ele passou na Itália, mais ou menos assim. Então, gostaria também de ver um outro, porque dizem que tem um outro sobre quando ele foi despatriado, né? Na época da guerra, que ele foi para os Estados Unidos e ele fazia coisas. Ele fazia no rádio, uma vez por dia, ele mandava mensagem por o rádio, cartas. Então, diz que tem essas cartas. Eu gostaria muito de encontrar. Não sei se existe realmente, mas eu gostaria que era na época da guerra, né? Porque ele mudou de lado. No começo da Primeira Guerra ele era a favor e na Segunda Guerra ele já não era mais, porque ele foi despatriado, ele não concordava com a guerra também. E eu acho que teve muito a ver com o casamento dele com uma juífe, uma judia. Então, eu acho que deve ter tudo a ver com isso. Gostaria muito de saber um pouco mais, que eu me interesso muito por isso. É, mas voltando ao livro, então, assim, ele vai falar sobre o tempo, como todo mundo diz, mas no começo do livro eu não conseguia entender que era sobre o tempo. Eu acho a descrição que o Thomas faz de uma grandeza tão grande, ele domina tanto a descrição, a narração das coisas. Eu fiquei encantada com isso, porque ele fala, a gente vê, a gente ouve, a gente sente. Em vários momentos que ele vai descrevendo, tudo ali, né, gente? E ele mesmo chega ao começo, a metade do comecinho ali, ele mesmo fala, esse livro é para falar sobre o tempo, o decorrer do tempo, as várias facetas de se ver o tempo. Eu acho que o personagem principal, que eles falam que é o Hans, eu não achei, eu acho que é a montanha. A montanha é o personagem principal de tudo isso daqui, eu acredito. Porque assim, ele descreve tudo quando as pessoas chegam, como as pessoas se modificam e quem destrói com o tempo, quem tira o valor do tempo ou dá o valor do tempo, na minha percepção, não é nem opinião, é percepção, porque eu acredito nisso, é a montanha.
A montanha, ela tira isso. A pessoa vai lá para se curar e tempos depois ela já não nem tá ligando mais se ela vai se curar ou não, quase isso. Quando se tem doença ou não, ou se sara, ela quer ficar, ela criou um mundo, um vínculo ali com a montanha. No entanto, que tem uma parte que o Settembrini fala que aquilo lá é um país, né? Que eles criam um país em cima da montanha, que é um país, e é realmente. Eu acho que quando a gente muda, não importa para qualquer lugar que você vá, você adota e você vive a rotina daquele lugar. E é ali que ela te pega, a rotina. Eu acho, eu acho que eu iria me dar bem, porque eu gosto daquela rotina da montanha, mas mais do que gostar da rotina, eu acho que como é um lugar para se curar, você é cuidado ali, você é cuidado, você tem horário para tudo, e tá todo mundo fazendo as coisas para você. Então, eu acho que todo ser humano quer ser olhado, quer ser cuidado, não sei se é pelo ego, ou, egocentrismo, alguma coisa assim, mas a gente é assim, né? Então as pessoas eu acho que não querem sair porque ela é realmente ali se torna o mundo dela, o tempo dela, ninguém se incomoda com mais nada, nada existe. Parente, amigos, fica tudo em segundo plano, né? Ali fica muito ele, a doença dele, as coisas dele. Eu acredito que eu iria me dar bem. Se existe algum lugar assim, mas eu não quero a doença, eu só quero ficar. Ai, 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 sou egocêntrica demais. Mas, pra mim, a montanha é o personagem principal. E quando eu comecei a ler, eu não tinha visto a biografia dele ainda, a biografia pequena, né, que tem. Eu não tinha visto. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas esse cara ele fala de uma forma, ele cuida com detalhes de sentimento, de como a pessoa se junta, se agarra naquilo lá e de um jeito como se ele tivesse vivido lá. E depois a gente fica sabendo, quando você lê, que a mulher dele teve problemas também, que ele viveu aquele cotidiano, mesmo que seja de acompanhante, né? Bom, a história em si, eu acho que a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo já sabe o que é, que o Hans, ele é como nasceu, como foi criado. Eu gostei demais da descrição da infância dele, principalmente a casa do avô, o colarinho, essas coisas, assim, eu gosto dessas minúcias, essas coisas, e ele descreve um- de um jeito que realmente parece que é uma lembrança a descrição dele, as coisas. Eu gosto disso, bem escritinho. O único problema que eu tive para ler, como eu li no Kindle, ele tá sem pontuação. Então eu tinha que ler uma frase várias vezes para me dar sentido no que ele no que estava falando. Eu não sabia que eu sempre pensei que era, não, a gente pensa que, ai meu Deus, vai escrever certinho, com vírgula, não sei o quê. Pra que essa bobeira? Gente, é muito interessante, é muito importante mesmo, eu vi que é. Porque nessa digital não tem pontuação quase de nada. Tem alguns errinhos assim que é suportável, por exemplo, o nome do Joaquim, várias vezes eles escrevem errado, o nome de vários outros escreve errado, mas o mais importante é a pontuação. Nossa, como dá trabalho. Eu demorei mais por causa disso. Claro que também eu já peguei mais lento, mas uma dica que eu dou para pessoa que vai começar a ler, não leia nas carreiras como eu fiz, sabe? Porque como eu estava lendo em conjunto com o pessoal, eu li para acompanhar o ritmo conforme as pessoas iam soltando os vídeos. Na verdade, esse vídeo já era para ter feito há muito tempo, mas, bom, muita coisa aconteceu, não deu. E aí eu lia nas carreiras para acompanhar os vídeos dos outros, entendeu? E tem muita coisa importante que eu só fui me dar conta depois que eu terminei, depois de alguns dias, assim. E também quando eu terminei, minha forma de pensamento era de outro jeito, meu ponto de vista era outro. Por exemplo, o NAFTA, quando terminei, eu achava que o NAFTA, ele foi extremamente covarde e que ele queria que o Settembrini matasse ele. De- tipo, ele queria morrer e queria que alguém matasse ele.
né? O meu jeito, assim, que eu li muito rápido. Depois eu vi de outro ponto, quando acabou, que eu fiquei tempos remoendo, porque esse livro, ele te deixa pensando, assim, vários dias. E eu cheguei a uma conclusão que não, que o NAFTA, ele realmente, ele acreditava naquela ideologia dele. Ele acreditava que, como conta toda a história dele, da família, ele que fala do pai, aquelas coisas todas, ele era já um ser muito à parte, complicado, eu acho. É um personagem muito rico esse Nafta. Eu queria saber de onde que ele tirou. Porque o Nafta, ele largou até os irmãos, ele virou as costas para tudo. Eu não sei, aí depois no final eu já pensei, depois de alguns dias eu pensei que não, que realmente a hora que ele chamou o Setembrino pro duelo, ele chamou porque realmente ele se sentiu ofendido. Ele se sentiu muito ofendido. Tanto foi a ofensa, o sentimento de ofensa que ele teve, que ele não suportou aquilo. E foi a derradeira, assim, a ofensa mais forte que o Setembrino fez para ele foi né, de se matar, eu acredito. E o Setembrino, ele já sabia que o caso do NAFTA ali, ele era o extremo, né? Ele era bem borderline, que fala, né? Que ele fica ali no limite mesmo da loucura e de tudo. Ele é o limite, ele é o extremo. Eu acredito. Por isso que ele falava assim toda vez ele tentava tirar o Joaquim e o Hans das conversas mais graves, ele se intrometia, ele não queria deixar sozinho, como na vida ele avisava, porque eu acho que ele já sentia que o cara era muito complicado e as ideias meio atrapalhadas, entendeu? Se bem que eu achava o máximo, muitas das vezes, quando eles entravam em debate, que eu adorava ver eles todos conversando, muitas das vezes que eles começavam a conversar, eu nem lia no metrô, porque eu leio muito no metrô, que tenho muitas horas para chegar no trabalho, né? Eu não lia, porque eu gostava demais de todo aquele falatório ali. Se bem que eu não entendo quase nada, não entendi quase nada do que eles falaram, porque, bom, tem que fazer uma pesquisa, a pessoa tem que ser filósofo, eu acho que entenderia aquilo lá, né? Que saberia um pouco mais de tudo, assim, talvez entenda. Agora eu mesmo, mas eu achava bonito aquilo lá. Já tem gente que não gosta, né? Eu gostava muito. É, falando sobre os personagens, o que eu mais gostei foi pessoas que talvez as outras não gostassem. Eu gostei, na maioria, do enredo onde ele entrou, como ele foi criado, né, as características do personagem, mas também o momento que ele entrou, isso me fez apaixonar pelo personagem, entendeu? Às vezes a situação dava um pouquinho baixa, daqui a pouco chegava aquele cara com a Xoxá, Madame Xoxá. Eu gostei demais daquele cara, aquele cara chegou para botar para quebrar, eu adorei. Só que no filme, o filme é diferente do livro, o sentido que eles deram pro filme. Eu consegui achar o filme, talvez vocês consigam também. Dublado eu não acredito que vá achar, mas acha legendado. Eu achei em francês. Dublado, eu achei em francês. Mas o sentido que eles deram pro filme foi outro. Eles modificaram os sentimentos. Lá, os personagens, a maioria eu achei que era mais ou menos aquilo que eu imaginava. O, o Hans, eu imaginei ele jovem mesmo daquele jeito. Só que a personalidade do Hans no filme é como se ele fosse um menino mimado, birrento. Não dá para gostar dele no filme. Infelizmente não dá. A Xoxá, eu achei que foi uma bela atriz que escolheram, muito bonita. No filme, ela não aparenta tanta arrogância. Não, você não é arrogância, porque eu não acho que ela foi arrogante no livro.
pessoas, umas disseram para mim que ela poderia, assim, ser mulher que da época, como era daquela época, que ela ganhava favores, essas coisas assim, troca de favores, né? Então, assim, muita gente não gostou dela. Eu, particularmente, eu não tive problema com a Xoxá. Eu tive problema com como eles arrumaram, como o Thomas arrumou para chegar na Xoxá. Se ele tivesse, ao invés de ser do Hans ter se apaixonado pelo menino na infância, que foi o caso, ao invés de ser um menino, fosse uma menina, para mim iria ser ok, entendeu? Eu iria engolir todo aquele blá blá blá, olá, aquele blá 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 e tudo. Mas como colocou um menino, ali já queimou a história, já queimou, sabe, o Hans pra mim, porque para eu achei assim que não tem condição dele ficar comparando. Porque ali na situação eu encarei como o Hans não fosse hétero, entendeu? E aí toda aquela fala bonita dele em francês que no Kindle as pessoas até falam que é difícil, eu acho que um francês intermediário ali, médio, você já consegue entender bem. Mas aqui no digital, no final, eu só vim ver no final, tem a tradução total. Então, assim, para quem não conseguiu ver do livro, é só puxar o digital que ele tem a tradução. Então, todo aquele falatório que é bonito, todo aquele discurso em francês, com a Xoxá e não sei o quê, não colou para mim, porque não me pareceu verdadeiro sentimento. É que eu não acho que quando o cara gosta que tipo, não é hétero, homossexual, eu não sei como designar isso, gente. Desculpa quem é, quem não é, mas também, ó, tipo, não sei como designar. Mas eu não acredito não acreditei na história. É isso que eu quero dizer. Entende? Se a Xoxá fosse um homem, para mim iria ficar melhor, mais aceitável, mais plausível. Mas diz que o Thomas também na vida dele, é, ele curtia tudo, né? Tipo, ele também, eu acho que naquela época não podia também colocar um negócio desse, não lembro. Mas fazer o quê, né? E a vida do Thomas também já era assim, né? Que ele também era apaixonado por um homem, ele casou com uma mulher, teve 6 filhos, não sei o quê. Então, é meio complicado toda essa situação, até na minha cabeça, que eu não entendo muito bem nada disso. Mas, assim, nada contra, mas é que é complicado entender. Eu sou velha, né, gente? Mas velho também entende, é só explicar que a gente entende. É, então foi assim, eu não tenho nada contra a Xoxá, preferi ela no livro, em algumas partes, principalmente ali do médico que fez o desenho dela, da pele, eu acho que ficou mais bonito no livro, que eu fiquei apaixonada pela pintura dele, do que no filme. O filme mostrou a pintura e tudo, mas não gostei muito, não. Prefiro o livro. Tem várias coisas que eu prefiro o livro. O Hans eu prefiro do livro. Se bem que teve uma passagem que o médico ainda, eu acho que é na hora que ele vai se consultar, né? Com, junto com o Joaquim, que o Joaquim bate o pé e fala que vai embora. E o médico fala, depois de um tempo, fala que você é um covarde, que você não sei o quê. Então, assim, eles pegaram aquele Hans ali do discurso do médico e a personalidade do Hans do filme foi aquilo lá. Foi gritava, falando gritando, que não tem nada a ver com o livro. Ai, muito ruim. Sem contar que o meu livro também, outra coisa do digital, é que eu não consegui em português brasileiro, eu consegui em português de Portugal. Então, assim, muda bastante. Muda, gente. Nós falamos muito, assim, que dá para entender, mas, assim, muda muita coisa, hein? Eu não sei, toda vez que eu leio em português de Portugal, eu acho super diferença. Se for para me escolher um livro digital, eu prefiro em português do Brasil. Eu sempre prefiro, mas quase nunca acha. Principalmente coisa antiga, assim. É, que mais?
O Setembrini foi um cara genial, né? O que é o Setembrini? O Setembrini é um vozão, eu imaginava ele um vozão. No filme, ele já tá bem mais jovem, tá com... Gostei dele no filme também. O Joaquim foi a minha paixão. Por que matou o Joaquim? Eu não entendo. Por que vai matar o Joaquim, gente? Poxa, eu adorei. Não falava nada. Toda vez eu pensava assim, chegava a hora do Joaquim, eu falava, não, agora ele vai falar alguma coisa. O Joaquim só ficava olhando. Parecia que eu tava sentindo o Joaquim assim, ó, me olhando atrás das minhas costas, que é aqui em cima. Principalmente na hora que eles ficavam conversando entre si lá, o Nafta, o Setembrino, o Hans, e o Joaquim só olhando. E eu ficava igual o Joaquim aqui, só nós dois aqui só olhando. Eu gostei demais. Que pena, né, que aconteceu com ele, que ele não conseguiu ter, pelo menos lá, o namorico dele com a menina. É uma pena. No filme, a menina, eu acho que era bem aquilo mesmo. Eu imagino ela bem aquilo. Foi bem legal. Eu gostaria também Não, eu vi também a Nanzinha que serve. Gostei. Eu não gostei daquele do amigo da Xoxá no filme. Porque ele. Ai, gente, tá, tudo bem que ele fez uma apresentação, nossa, né? Mas não desceu. Eu achei que não é nada daquilo que eu imaginei na minha cabeça. E diz que o Thomas pega esses personagens de pessoas que ele conheceu, né? Mas eu não gostei, não. Não achei muita graça. Aí tem a parte. Eu coloquei aqui alguns personagens para mim não esquecer. A amada do Joaquim, a mãe de Joaquim, que foi no final também. Eu gostei. Achei triste aquela parte. A menina espírita. Ah, é mesmo, teve a sessão espírita lá. Teve umas partes que eu achei assim muito. Que deu medinho ali. Mas no final ficou muito sem saber. E logo depois eles começam já a enlouquecer. Começam já a. Eu acho que dá um surto ali. Eu acho que nessa época que eles começam tudo a virar de ponta cabeça. Que né, ali Joaquim já morreu, o amigo da Xoxá já morreu, ela já desapareceu, ela foi embora. Então, e aí começa a ficar tudo perturbado lá dentro. A montanha parece que dá uma sacudida. E eu acredito que essa sacudida é o momento que começa a guerra. Então, assim, eu acho que esse livro, eu não quis ver ainda as resenhas de tudo, mas eu acho que dá para você saber os períodos certinho da guerra, naqueles falatórios blá 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 deles de humanista, de não sei o que, ali aquele confronto. Tem muita coisa por detrás daquilo lá que passa muita notícia do que estava acontecendo embaixo, né? Que não era na montanha. Eu acho que tem muita coisa. Eu gostaria de, no futuro, quando der mais uma refrescada desse livro, eu vou voltar a ler ele de novo, mas com mais calma, para mim aproveitar mais, para mim saber mais esses fatos históricos. Porque tem coisas históricas, por mais que eles não comentavam de nada que estava acontecendo, bem dizer. Por exemplo, quando o tio do Hans subiu lá para ficar uns dias com ele, teve uns negócios que eu fiquei meio assim, sem entender. O tio dele subiu e logo depois, parece que a pessoa entrava lá e já tinha um troço. Não sei o que a montanha fazia com a pessoa para prender a pessoa lá. E aí, logo em seguida, ele recebeu uma notícia de não sei o quê. E aí, ele preferiu não ficar, né? Ele desceu. Depois, a gente ficou sabendo que tempo depois ele tinha falecido. Então, assim, eu não sei se essa montanha ela conseguia, tinha o poder de, quando a pessoa chegasse lá, se a pessoa estava doente, ela conseguia se curar ou se quando a pessoa chegava ela conseguia revelar aquilo que estava ainda incubado, uma doença incubada, igual a do Hans. O Hans, eu não sei nem se foi doença só do corpo ou se foi doença da cabeça, né? Porque eu acho que ele sempre foi cuidado a vida toda, né? Como ele não teve mãe e foi cuidado pelo avô, e nem o pai, teve por pouco tempo, daí depois foi cuidado pelo avô, depois ficou sozinho, foi cuidado pelo tio. E a hora que ele chegou realmente para terminou a faculdade com muito custo, não sabia nem o que fazer, ele não gostava de trabalhar, né? Ele não queria nada disso, ele não sabia o que queria. Eu acho que pelo
a vida que ele teve mesmo. Então, pronto. Aí, quando ele encontrou na montanha uma mãezona, na verdade, né? Se ocupava de tudo. Você vê que ele vai, aos poucos, ele vai aderindo todo aquele cuidado e ele vai achando super importante e ele vai, né? Tendo febres e não sei o quê. Depois que explica, ele se explica que foi da Xoxá, eu não acredito, não. Eu acredito que foi ó, o subconsciente dele que já estava achando era massa aquela história toda ali. E, e o decorrer dos anos, do tempo, como diz que é sobre o tempo, ele passou muitos anos lá, né? 7 anos. No filme, ele acaba assim, já bem todo cabeludo, né? Aquela coisa. Mas não sei, para mim não foi sobre o tempo. Para mim foi sobre a montanha, entendeu? Eu achei legal. Eu achei um livro muito pra época. Achei ele grande também. Nossa senhora, não acabava mais aquilo lá. Ele não teve assim períodos de alto e baixo, que eu diria. Não, ele porque todo período foi interessante. Não teve altos e baixos, não. Eu não diria isso. Eu diria que ele foi realmente interessante. Só que na minha cabeça eu achava assim, quando chegasse no final, iriam achar uma vacina, alguma coisa, né, naquela época lá, para acabar com todas as doenças lá e mandar todo mundo para casa. E, na realidade, não. O que aconteceu foi que estourou a guerra e foi tudo, cada um pro seu lado, né? No entanto, que o personagem do Hans, ele não matou o Hans, mas deixou lá sumido lá, né? Foi pra guerra. Além de tudo, foi pra guerra. Setembrine, que tava morrendo, foi pra guerra. Ô, gente, como é que é a vida, né? Mas, enfim, eu gostei muito do livro. E foi isso. O meu ponto de vista é esse. Por enquanto, talvez eu mude. Agora, só uma coisa que talvez eu mude também. Mude não. Que quando eu for fazer uma leitura em conjunto, eu quero escolher bem assim o canal que eu vou fazer. Não estou fazendo, não, eu estou fazendo uma crítica sim. Porque não gostei desse. Bom, não vou nem falar qual que é o canal, talvez vocês saibam e tudo, mas vá lá. Mas eu vou pensar duas vezes antes de fazer uma leitura em conjunto. Mas então tá, gente, foi isso. E espero que vocês leiam. Eu super indico mesmo, tem que ler, é um clássico, tem que ler, tem que ver mais sobre o Thomas. Diz que a obra dele, dos irmãos lá, quase autobiográfica também, né? Eu quero ler essa daí e quero conhecer um pouco mais sobre a obra dele. E quem sabe um dia também não dá para ir lá naquele hotel, porque o hotel dele eu fiquei procurando, né? Sobre esse hotel. Agora virou um hotel, esse, essa casa esse sanatório. É um hotel que fica na fronteira, né, da Suíça com a Alemanha. E as pessoas se hospedam. Eu estava vendo que nas temporadas fica lotado lá e que eles fizeram uma reforma. Eu vi fotos do antes e do depois, porque estava em ruína, né? Depois acho que o governo tomou ele e reformou. Reformaram, mas não tiraram as coisas de época, né? Só restauraram, na verdade. Então, diz que é muito cheio lá. Quem sabe um dia não podemos ir, hein? E ficou muito bonito. E quando você vê a foto, não sei se vocês já viram a foto do hotel, nossa, parece você vê tudo que tá no livro. É fantástico. Nossa, que delícia. Você vê a sala redonda, você vê várias coisas, mas ele é grande, então quer dizer assim, o Hans ali, ele falou de alguns personagens, né? A gente vê que ele viveu num cantinho só, né? Tinha todas as outras alas, né? E eu não sei se iria pobre, não vai pra lá não, não ia pra lá não. Só quem tinha mesmo algum recurso, porque era bem, sei lá. Mas eu gostei demais dos personagens. Eu gosto de livro assim. Eu queria achar mais livro assim. Se vocês sabem de coisas bem parecidas, que seja parecido, leituras que seja parecido, que possam me indicar, deixa aí embaixo para mim,
tá? Quem estiver vendo esse vídeo. E vamos lá, vamos partir para o próximo, tá? E, gente, fico por aqui. Obrigadão por ter assistido e até a próxima. Beijo. Tchau.